dos outros, bispos e pastores, obreiros, irmãos e irmãs. O mundo está vestido de preto. O inferno está negro. O inferno está de luto. Porque foi cortado da terra o filho querido de Satanás, um dos filhos queridos do diabo. Desta vez, não partiu porque queria partir, ou então o tempo dele tinha chegado através dos julgamentos que Deus faz aos humanos por causa dos seus pecados. Ele caiu na batalha. Caiu na batalha. Este é o segundo Papa que cai nas batalhas das guerras do homem. É muito forte. O Mantonas mandou uma mensagem ontem no Zoom. Disse: vais entrar na história, o homem que matou 2 papas. E eu lhe falei: não, 2 não, 3. Ficarei na história, o homem que destornou 3 papas. Amém? O Carola e Tish teria escapado. Eu vi o empossamento do Carol e vi a morte dele. No ano que começou, ou um ano depois, sei lá, os embates, eles foi tirado da guerra, ou então da cena, aliás, da guerra não, para colocar o homem, o guerreiro, chamado o Racing. Papa, como era chamado o vermelho, o macumbeiro. E o macumbeiro levou muita porrada, que até com desgosto abandonou o trono. Pela primeira vez na história, eles tiveram um Papa emérito. Um Papa emérito. Só cada nome que eles não mandam naquela organização satânica. Você não imagina, nomes bonitos. Papa emérito. Hã? Aquele que serve o Papa, o nome dele é quem? Não sei se é quem, Camarengo. Manda o Camarengo. Hã? Papa, padre. Hã? Infelizmente, pô, mandaram uma mensagem hoje. Me disseram que uma madre tinha apresentado já uma carta de desvinculamento. É isso que se chama, né? Carta de desvinculação. E já tinha sido a 7. E no dia que ele deveria sair, caiu e morreu. E os outros estão com medo. E veio o padre superior e disse a eles: vocês não sabiam que o pacto que vocês fizeram é para nunca sair? Em outras palavras, ela morreu porque quebrou o pacto.
Mas eu sei que eles lhe mataram, lhe envenenaram. No passado, tinha madres que saíam, eles matavam. Padres pediam desvinculação, desvinculamento, sei lá como é que chama. Eles saíam. A única coisa que eram aconselhados é não falar nada do que você viu aqui. E eles mantinham-se calados e viviam. Só que como o momento em que nós nos encontramos é delicado, em que eles perderam a guerra, e com a derrota, então, a conversão é um fato. Eles têm medo que as pessoas, eles venham e se convertam e depois falam todo o lixo que eles viram lá, ao lado de Elias, né? Então, por isso lhe mataram. Mas por que que também lhe mataram? Porque ele não saiu, não estava para sair para vir para Deus. Sei que se vocês estão me ouvindo, aí eu vão me ouvir depois. Por isso a necessidade da pessoa tomar essa decisão para vir para Cristo. Não é para vir ficar em casa. Não, quero ir trabalhar, quero ir casar, já não aguento mais. Eles vão te matar. Eles sabem que é perigo. Mas se você sai para vir para Cristo, eles já não conseguem te matar. Automaticamente, logo que você toma essa atitude de vir para Estene, ao encontro de Elias, então você já recebe a cobertura. E se você, ou ela, ou ele, já me tem acompanhado, tens que usar os autodefesa, que é o decreto. A necessidade deles, eu vou lhes falar isso tudo. Porque se você quer sair, eles querem sair para ir e ficar no mundo, vão lhe matar, porque o tempo já não é igual ao como do passado. Não é possível. No mesmo dia, veja só, lhe autorizaram e depois lhe assassinaram. Lhe mataram, lhe envenenaram-se. No mesmo dia que estava para sair e já tinha recebido autorização, caiu e morreu. E as outras estão com medo. E veio o padre e disse que quem sair depois do pacto morre. Quer dizer, o padre confirmou que eles é que mataram aquela outra para ameaçar os que ficaram. Mas eu falei também à pessoa que me falou isso, diz à madre que ninguém vai lhe fazer nada, por quanto ela está a sair para vir para Cristo. Mas se é para sair para ir ficar no mundo, os dias são maus. Vão lhes envenenar. Pode não lhe envenenar mesmo na porta da saída. Vão lhe perseguir lá em casa, vão lhe envenenar lá. É fácil. Hã? Por isso, dos Santos falou assim: um analfabeto desse fica a dar trabalho nas pessoas. Agora, eles estão a dizer assim: um pobre desse fica a perturbar o mundo todo. Nós somos 8 bilhões, ele é só uma pessoa. Está a nos colocar em pânico. É pena que essa madre não estava a tomar decisão para vir para o encontro de Elias. Ele queria morir lá, se encontrar com o namorado dele. Assim. Já tinha lá alguém que lhe fez já as promessas, e sai, vamos criar a nossa família. E mataram. Mas também todos eles estão doentes. A notícia é antiga. Todos estão deprimidos. Estão deprimidos. A depressão vai agora aumentar. Já não vai ser depressão, não. Vai ser loucura. Essa é a verdade que não te contaram, mas que, assim como Sansão
incendiou a seara dos filisteus, assim como nós incendiamos a seara da prostituta mãe. A grande Babilônia está em apuros, porquanto toda opulência, arrogância, petulância, soberba de ser a invencível, intocável, indestrutível, acabou na terra. Agora tem um outro que está a dizer: eu sou invencível. Uma mulher venceu outra mulher. É muito forte, né? Uma mulher se agigantou contra uma mulher. Ele arrebentou com quem? Com guimbo no chão. Quebrou os miolos desta mulher. A mulher brasileira. Amém. Graças a Deus. Sim. Levou uma boa vassoura. Levou uma guerra. Ah, e a guerra vai continuar, sabe? Dão-me ainda as notícias aí. Como é que é? Do luto, do inferno. O inferno está revestido, foi coberto de preto no inferno. Os demônios estão a perguntar: o que aconteceu aí na terra? Quem mais que está sentado sobre muitas águas? Assentado sobre os povos, nações e línguas. E quem mais? Ah, vazou? Já era. Elias lhe deu um como é que é? Kibachari. E Dir Macedo ontem disse que é imbatível, ninguém pode vencê-lo. E bem obstinado. Quem é ele? Se a mãe deles levou uma guerra, como diz aí o ressurreto, um soco a um kibadash. Olha, esse termo falava muito um nosso professor aí no Santos Avon. Kibadash. Kibadash é soco no ventre, né? E tu vê o kibadash. Se a mãe dele que lhe gerou levou um kibadash, ele é quem? Eu já sabia. Sabia que eu entendi isso. Ela realizou uma atividade, várias atividades, congregou muitos povos, parece que em vários, dois ou três estádios, né? Maracanã, voltou a lotar o Maracanã, não como foi naquele ano, não sei se que ano aquele aí, que havia cotações lotadas, mas que tinha uma boa participação também. Eu sabia que aquilo é uma afronta. Eu sabia. É resposta. Eles gostam de fazer afrontas sem palavras, através de atos. Foi em 91, ok. Eu, quando vi aquilo, eu disse afronta. Mas chama-se falso murro. O que é um falso murro? Você já não tem nada para dar, você não tem nem força para enfrentar, você não tem. Como diz o quem? Você está a ver o falso murro que que o Zelensky mostrou aí na Casa Branca? Falsa resistência, falso murro. E por isso Trump falou em uma linguagem espiritual que o mundo não entendeu. Só nós é que entendemos. Quando ele falou, você não tem as cartas.
Estava a dizer, você não tem poder espiritual nem físico para tal. Você é o elo mais frágil para vires aqui na Casa Branca mostrar que tens cartas. Tu não tens cartas. Nem 24 horas demorou, começou a pedir perdão, foi aconselhado pelos europeus para pedir perdão, ouviu? Então é igual o que está a fazer, que fez de Dir Macedo. Chama-se falso muro. O muro já caiu, mas o inimigo levanta um muro falso, uma parede falsa. Aparentemente, olhando para aquele muro, parece que é um muro forte, de betão armado. Mas afinal, não. É a mesma coisa que aconteceu quando as filhas foram destornadas. Através da cobertura que eles receberam da mãe, eles se agigantavam. Este Francisco, todos eles se agigantaram, chamaram-me nomes, mesmo perdendo a batalha. Ele estava a confiar que a mãe poderia me derrotar, né? Então começaram a mandar boca. Mas os muros falsos, eles caem sem nenhuma resistência. Não precisa forçar. Aquilo é papelão. Só que foi bem pintado, tipo que é pedra. Então é igual o que Dir Macedo está a falar. Que ele é invencível, imbatível. Se a própria mãe que lhe gerou, de 1300 anos de existência, um fundamento muito forte, não conseguiu suportar o embate de Elias, quanto mais ele. Ele teria me aparecido. Vocês sabiam disso? Naquele tempo do conflito entre as duas alas, quando estavam a se bater, não sei o quê. Ele me apareceu e ele me disse assim, a mesma proposta que o de Santos teria me feito. Disse assim, olha, não me tira de Angola e eu vou te dar a riqueza. E eu lhe falei, você vai sair. Foi depois, os pastores foram expulsos. Ele queria me dar riquezas. Aí depois, quando eu lhe falei que vai sair, automaticamente ele mudou o discurso e ordenou aos seus obreiros para me envenenarem. Ele disse assim, envenene ele. Então, o sistema todo que participou do envenenamento que eu passei nesse período dos 3 anos do esconderijo do Altíssimo. Ouviu? É incrível. Quem é ele? Ele é o elo mais frágil. Claro, ele falou aos obreiros, mas quem é o valente é um obreiro dele? Viu? Eles no físico lutavam, né? Mas no espírito, o inimigo era eu. O inimigo comum. Ouviu? Você não viu o que aconteceu com quem? Com Nita, na véspera do Natal? Fizeram um complô com o MPLA para bloquearem o canal, ou então o programa, para não impedirem as exequias. Como é que é? As festas do Natal, por causa do discurso dele, para esse homem aqui. Então, cria uma situação aí. Fugia, não é que eu conseguia dar resposta por que não tinha programa. Mentiu porque microfone, porque não sei o quem. Aquilo tudo foi um convênio. A Igreja Católica e o MPLA estavam atrás disso. Você não vê aqui. Mas pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Todos vocês que estão com os nomes iPhone, ponham os vossos nomes, tá? Os iPhones têm que colocar seus nomes.
Se você continuar o iPhone, vou mandar remover todos os iPhones. Se te removerem, é na tua conta. Que tem esse iPhone, sempre vem aqui com as suas brincadeiras e não sou quem. Sempre a mandar no vermelho porque não sou quem, eu sou camaleão. Depois pede cura porque não sou quem, eu não sou quem. Então, todos os iPhones. Hoje já não haverá contemplação para essa pessoa. Ou você vai se emendar todos os iPhones. Quantos iPhones estão aí? Põe já lá o teu nome. Se você não consegue escrever o nome, lá embaixo do iPhone, que é na tua mensagem, põe lá o teu nome. Então, você mesmo que está a escrever que sou a Teresa, amiga do Antônio, é você que eu vou te tirar, é? É mesmo você que eu vou te tirar. Quando você não está a se conformar, está sempre a vir interromper a live, vai sair, ok? Mesmo você. Ou você pode se retira já, se retira já mesmo já você próprio. Por quanto você fica mandando mensagens que não condizem, quando sabemos que você tem problemas de equilíbrio mental, mas nós não vamos tolerar isso. Isso é um lugar santo, nem lugar das brincadeiras, não. Isso não é lugar para os malucos, nem tampouco para os carecas. O careca que se conformar, vai ficar. O maluco que ficar quieto, fica. Não tem pento para careca, nem pão para maluco. Ok? Eu estou a dizer para todos os iPhones meterem os vossos nomes aí. Senão vou mandar. Quem é que é? Quem é a anfitrião que está aí? Apareceu, pai, a Branella. Ok. Controla. Quem não consegue, manda o teu nome lá embaixo. E aí a Nela vai saber que não é você, não. Não consegue mudar o nome, né? Não pode. Ele não mudou. Até no Facebook. Ele estava mandando muita. No Facebook está com o nome de Vieira, não sei quem. Mandou muita mensagem. Isso me. Tá bem? Eu gosto de controlar o território. Com essas mensagens aí, vou ficando. Olha, no Facebook está com Vieira Maria, é mesmo ela. Outro dia já te falei, se concentra. Se não quer se concentrar, então vais perder esse privilégio. Toda vez que você entrar, vou mandar tirar ela. Não, não é você que tem iPhone e depois vem o nome. Não, não tem nada a ver. Estou a ver uma iPhone Maria, não tem nada a ver. Só onde tem iPhone. Tem mais 5 minutos para resolver esse problema. E não mandem para mim, mandem para o geral. E a nela só vais remover quando eu te mandar, tira ela. Parararara. Gilvanete, viste? A mensagem dessa Vieira, né? É incrível. É verdade. Graças a Deus, eu preguei uma mensagem muito forte no Facebook. Eu fiz um paralelo do que aconteceu um dia com José em relação também ao que está a acontecer conosco. Assim como no final das contas, José levou seus irmãos, a lua e o sol se prostrarem diante dele, eu também levarei as estrelas, a lua e o sol a se prostrarem diante de mim. Sabia disso?
Quando eu comecei a falar essas coisas, os ignorantes que não entendem os mistérios, eles chamaram isso de, como é que é, qual é o nome? A ciência que estuda os astros, astrologia. Ciência até não, a bruxaria, né? Magologia, astrologia. Eles diziam, esse homem, isto é astrologia, pá. Que tego- Quem é que já ouviu alguém que lhe falaram que esse é um astrólogo? Fala da astrologia. Quem é que. Talvez não agora, antes, quando eu falava guerra na estrela, guerra na lua, guerra no sol, o brilho das estrelas, o brilho da lua, a glória do sol. E eu não falei nada, senão o que está escrito na Bíblia. Eles também já leram, só que eles entenderam tudo no averso. Eles sempre vêm com o quê? Chamam o quê? Sentido figurado. Lorena já viu nos comentários, mas quem? Hã? Evangelina Rodrigues também já viu isso. Felipe Vita disse que no princípio. Catarina Lass também disse já viu. A Esperança da Piedade também já viu. Mariano Wambo. Então, alguma vez vocês viram alguém que trouxe uma linguagem do céu para a terra e a terra o compreendeu? Não. É só olhar para o livro de João, o Evangelho, no seu primeiro capítulo, o que é que diz? A luz veio para os céus. Os céus não a compreenderam, não o receberam, o rejeitaram. Mas por que que não a compreenderam e não lhe receberam? Porque as suas obras eram más. Por isso não queriam vir para a luz, para que não fossem desvendados. E assim fingiram em não compreender, para depois não o receber e não o aceitarem. E Jesus teve que se diminuir, lhes falou isso, diz assim, eu vos falei das coisas da terra, estáis escandalizados. E se eu vos falasse das coisas lá do céu, como ficaria? João disse, aquele que é de cima é sobre todos. O que ele viu e ouviu, isto ele nos comunica ou nos fala. E ninguém deu crédito ao seu testemunho. Ok? Jesus disse a Nicodemos, nós falamos o que sabemos e testificamos o que nós vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas da terra, ó Nicodemos, estás escandalizado se eu te falasse das coisas do céu. E tudo o que eu tenho falado está escrito. Então eu vim explicar o que vocês viram e não sabiam. Veja só, por exemplo, o que que eles achavam quando eles viam aquele sonho de José, as estrelas, a lua, o sol se prostravam. Acharam como uma coisa só, uma coisa enigmática, sei lá, enigmática até não, ah, um algo figurativo, pronto. É como mais ou menos uma história, uma anedota. Olha, o cão e a gazela fizeram amizade, os dois foram buscar água. É? O que que eles acham quando Paulo ele fala para os crentes refugirem como os astros e mostra que existem várias glórias? Uma é a glória das estrelas,
outra é a glória da lua, e outra é a glória do sol, e uma glória difere de outra glória. E o mesmo Paulo diz que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Espírito Santo. Por que aqueles feiticeiros vieram para Jerusalém? Porque viram o quê? Estrela. Aquela estrela quem apresentou? É o diabo? Não. O diabo interpretou. Mas a estrela não foi o diabo que apresentou ela, que fez brilhar para que o diabo jamais poderia anunciar o nascimento de Jesus Cristo para ajudar os seus servos a entenderem. Não. Quando Jesus nasce, apareceu uma estrela no céu, a chamada a estrela da alva. E esses magos do Oriente, hoje existem esses magos, eles tinham conhecimento apurado a respeito dos sinais dos tempos, através dos astros. Ouviu? Eles sabiam que quando nascesse um homem que ia fazer uma revolução, sempre aparece um sinal no céu. E como os humanos são representados por estrelas, então nasceu um homem, Deus que se fez homem, apareceu uma estrela. E viram. Ah, então, mas quando aparece uma estrela? Não, eles viram uma estrela diferente. Porque estrela sempre tem. Noite de lua, e lá na Maianga. Parararararararara. Tem cantores até falam da noite da estrela, porque noite de luar, e lá no, não sei no quê, no alto da Maianga e tudo. É normal que haja estrelas à noite. Mas tem estrelas que fazem diferença, que os magos, os entendidos da matéria, vão ficar pasmados, alguma coisa acontecer. Não é qualquer estrela que eles se espantaram, porque todas as noites tem estrelas. Então, todas as noites teriam que vir para Jerusalém para saber quem é que nasce. Não, mas aquela estrela era uma estrela, sei lá, se é no tamanho, se é no como ela se movimentou, sei lá, alguma coisa que lhes impressionou, sei lá, no brilho, alguma coisa que lhes impressionou que levou eles a investigarem, a saber, ou então a questionarem, entrar no mundo do espírito para poderem compreender o que teria acontecido aí. E lhes foi revelado que nasceu o rei dos judeus. Será que o termo rei dos judeus era tão forte para eles virem para adorá-lo? Não, esquece isso. Pô. Eles não eram nem sequer colônia. Aliás, Israel era uma colônia. Lá no Oriente, eles, eles eram colonos ou colonizados pelos romanos, poderiam ter mais colônia. Se fosse porque é uma província ultramarina, como era Angola, Itália, não sei o quê, o domínio português, tudo bem. Que o rei da Judeia era também o rei deles. Eles não tinham nada a ver com a Judeia. Mas é muito espiritual. Eles sabiam que o rei dos judeus não, é muito mais que rei dos judeus. É o rei, o Senhor, o Cristo. É incrível. Hã? O ungido, o Criador. E vieram. E veja quando eles chegam. Foram direto, porque não eram quaisquer pessoas, porque para você chegar no palácio, você não, você é quem para ir no palácio? Eles foram direto a Herodes, porque eles eram grandes, eram mais ou menos magnatas, homens poderosos para chegar até o palácio. Não um professor do Kwanzaa Norte ou então do quem, da Namíbia, e disse que quer ir falar com o presidente. Não. Quem que vai entrar com? Não agricultor, não engenheiro. E entraram, veja a pergunta que eles fizeram ao rei. De onde vai nascer o rei dos judeus? Porque a partir da nossa terra, nós vimos uma estrela cintilante
e descobrimos que nasceu o rei de Judeu. E nós viemos, queremos adorá-lo. Viu? Vieram para adorá-lo. E Herodes não era judeu, Herodes era romano. Por isso, a primeira coisa que ele fez é chamar os judeus. E não qualquer judeu, aqueles que entendiam a respeito da matéria, ou então que dominavam a palavra de Deus. As escatologias, como dizem os pentecostais. Então eram os escribas. Não chamou sacerdotes, não. Talvez se chamou sacerdote, chefe, que eu sou um sacerdote, ele é que lhe conduziu, não. Tem uns escribas que entendem bem da matéria. E chamou os escribas, segundo a vossa lei, ou então a vossa Bíblia, o vosso livro, vossas escrituras, vossos estatutos, onde é que o Cristo nasceria? E eles foram até a Bíblia, no livro de Miqueias, e lhe falaram, ó rei, há um profeta que falou, o único profeta que falou do lugar onde Cristo nasceria só um. Muitos falaram, mas no anonimato, sem especificar o lugar. E eles disseram, Miqueias disse, e tu, Betlém, Efrata, posto que tu és a menor entre as capitais de Judá, mas de modo nenhum, porque de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. E também ele despachou, vão, adora, depois vem. Mas ele colocou no seu coração, vocês conhecem essa história? Que depois dele sair eu vou matar esse menino. Ouviu? Vão, vem, para eu também possa ir. Vem me dizer depois, quando você lhe achar. A história você conhece, mas vamos lá, vai. Estrela. Em 2005, no mês de março, sei lá, janeiro ou março, eu acho que é março, apareceu esse sinal que está aparecendo muito agora. Pelo menos em Angola, não tem relato selado do Sol, ou então arco-íris em volta do Sol. Por isso, o primeiro ficou muito famoso também. Eu estava no monte a orar e eu vejo uma mensagem no meu telefone. Tá aí, o sobrinho dele é pastor agora. Ele já esteve aí conosco, a jovem. Era a obreira Mambo, que já não tá, né? A tia do quem? Do Simão. Simão, quem é o nome dele? Simão quem? Simão quebrantado, né? Como é que ele se chama? O irmão de Guinamão. Guinamão é discípulo, tá aí. Ok? Ele me manda uma mensagem, ele já era da igreja. Apóstolo, olha para o sol, para o sol. Olha o sinal que tem no sol. Só que eu não vejo na hora que o sinal apareceu. Eu estava embora prostrado a gritar: Perdido estou sem ti, Senhor. Lá nas matas, debaixo do sol. Perdido estou, meu Deus. Lá para as 15 horas, eu olho para o telefone e vejo a mensagem da ex-obreira Mambo. Eu olho para o céu, não vi nada. E eu olho para a mensagem, a hora que ele mandou, já tinha passado mais ou menos 3 horas, ou 2. E eu ligo para ela. Na altura, parece que ele já era obreira, né? Eu acho que não. Irmão, o que aconteceu no sol? Ah, o apóstolo não viu. Disse, não, só vi agora a mensagem. Ei, olha para o céu, um arco-íris em volta do sol, mas muito forte. O sol estava muito intenso e as 7 cores do arco-íris, nítido. Esse sinal, o Gambó estava aqui em Angola. E Gambó gravou. Naquele tempo, o Gambó já tinha um telefone que gravava. Estava a vida da Holanda também, né? Ele já me mandou essa imagem. Já não me lembro se está aí ou não. Eu ia vos mostrar. E quando terminei de conversar com a obreira Mambo, olha, Joana Macula também tinha essa imagem. Já tinha esse telefone que gravava, Joana. Ele estava mesmo na de Binza, pô. Tinha embora de botão na altura. Então, sabem,
Eu levantei e fui para casa. Tinha terminado já a minha hora de oração. Mas quando fui orar à noite, naquelas minhas vigílias, eu fui chorar. Eu falei, pai, que vergonha muito grande na terra. Disseram que apareceu um sinal no céu. Os feiticeiros sabem qual é o significado disso, mas nós, a igreja, nada. Também a Jurema tem? Manda ainda para o meu telefone se tem aí. Vou mostrar ao povo. Eu disse, é uma vergonha. Eu lamentei. É uma vergonha muito grande. Os bruxos, os astrólogos, os magos sabem. Os Charles Boas sabem qual é o significado desse sinal. Mas nós, eu falei assim, nós, a igreja, nada. Só estamos a ver e vamos querer explicar no sentido científico. Portanto, por causa dos raios solares, possivelmente a chuva, as nuvens, segundo, portanto, eu falei, os pastores a esta hora estão a procurar, a esperar o quê? Olha, os pastores assim às 20 horas foram no telejornal, porque geralmente quando acontece esses sinais assim, eles chamam já um entendido na matéria para explicar o que significa. Eu creio que os pastores estavam preparados para ir no telejornal. E se naquele dia não chamaram nenhum intérprete ou então um cientista, perito, pronto, um perito, não chamaram um perito para fazer a perícia, lamentar, e nada, TPA não, mas como é que é? Como é? Aí na TV5, não mostraram, não, nada. Eu lamentei a vergonha da igreja. É incrível. O céu ouviu meu lamento. O céu ouviu meu choro. E quando terminei de orar, às 6 horas, 5 horas, 6 que eu dormia, eu tive uma visão. E veio até o céu para mim. Quando eu falo o céu é para mim, aquele que está sentado no trono, yeah? Como pode vir também um anjo, trazer recado. E ele me disse, estás a ver esse sinal que apareceu ontem no sol? Isso significa que vai haver um grande avivamento. Juliana, esse é um de 2015 ou esse é da recente? Um grande avivamento. Mas que antes, não precisa meter antes, a palavra pré já é antes, ok? Deus fala bem português. Não era até as vírgulas e a pontuação. Hã? Que será precedido de grandes catástrofes. Ok? Manda para todo mundo o sinal que eu estou vos mostrar. Juliana, não manda para mim somente. Confirmaste que é de 2015. Ouviste? Está aí o sinal que eu estou a falar. É esse de 2015. Agora, por que o Senhor explicou o fenômeno astrológico? Porque tem espiritual. Deus não explica as coisas de Satanás. Ouviu? Por isso, quando vocês me vêm e me perguntam, não, o que significa esse sonho, apóstolo? Eu fico chateado. Vou dizer, vou estar a interpretar sonhos dos demônios? Falta do respeito. Entenderam? É? Por isso, quando Daniel lhe mandaram para saber, para interpretar, o que Daniel falou? O sonho é da parte do Senhor e também a sua interpretação tem que ser será da parte do Senhor. Entenderam? Tem o sinal. Mas esses tolos
chamam isso de astrologia. Veja só o avivamento e as catástrofes aparecem num sinal. Veja só o sinal, manifesta ou representa, anuncia, o termo certo, o nascimento do Emanuel. Um sinal no céu. Veja o sinal do grande avivamento e também das dores que estamos a passar. Não tinha dor na altura, não tinha. Não, não tinha. O mundo estava em paz. Oh, esquece isso. Tremia um bocado aí, tá. Um tsunami aí, depois de 10 anos, vai vendo. O mundo estava quieto, mas foi-me dito que vai haver um grande avivamento. Mas antes, grandes catástrofes. Estamos a ver isso, pá. Estamos a ver. Ah, como é que é? Dois papas morreram. Não, o primeiro papa não morreu nesse período. Eu acho que não, né? Sim. Sim, os dois morreram. Sair-se. Catástrofes, guerras, não é guerra, terremotos, tivemos a pandemia, hum? Crises financeiras. Isso tudo foi anunciado só num simples olhar de vista. Agora o tolo vem e vai procurar um cientista para. Calma, cientificamente, o que significa isso? Eu não estou a dizer que tudo, todos os sinais que aparecem, por isso a interpretação será de Deus, se também a origem é de Deus. Deus não explica a origem estranha. O diabo é que tem que vir explicar a origem de Deus. E não Deus explicar as coisas de Satanás. E eles chamam isso de astrologia. Coitado deles. Ok? Então, eu estava a dizer que, assim como José e o seu sonho, assim o mundo espiritual, ou então como o sonho de José, assim como está edificado, construído o mundo espiritual, quer do bem como do mal. Aliás, já vos falei, o que é do bem é o original, e do mal é a fotocópia. A fotocópia é a imitação do real, que é verdadeiro. Estou entendendo? É incrível. Mostrarei sinais. Por que servem os sinais? Quando você ouve falar sinais, é o quê? Servem o quê? Os sinais servem para decifrar, ou então um sinal tem que ser decifrado para trazer um conteúdo, uma mensagem. Um sinal como esse aqui. É um simples sinal, mas trouxe uma mensagem. Isto um homem sábio pode decifrar os sinais da parte de Deus. Então, falar um homem sábio que Deus vai lhe revelar. São chamados enigmas, mistérios. Por isso, Daniel aparece como um homem muito sábio, porque Daniel teria recebido uma graça incrível para poder desvendar, dissolver dúvidas, explicar sonhos, enigmas. É incrível. Hã? Aliás, depois que José terminou a sua carreira de batalhas, foi exaltado pela explicação de um sonho. Mas não sonho da parte do maligno, da parte de Deus. E a interpretação também veio da parte de Deus. Oh, rei, você sonhaste 7 vacas magrinhas e 7 gordas, né? Só que as gordas eram devoradas pelas magrinhas, né? Ah, sim. Sonhaste 7 espigas de milho queimadas pelo vento, não sei que oriental do deserto, e também 7 migas cheias, mas as 6 foram devoradas. Disse o sonho mesmo, rei. Só que o sonho se repete 2 vezes. É porque Deus se apressa a fazer essas coisas. Eu creio que o rei estava dizendo:
Eu quero que você me interprete ou já estás a me falar que se apressa? Você tá, vais me matar de coração, rapaz? O que que significa então esses sete, todos feios, esses bois magrinhos, mas devoraram todos eles gordos? Disse, 7 anos de prosperidade que vão desaparecer em nada, porque vão vir outros 7 anos mais terríveis do que a própria prosperidade. Então, os 7 anos, que são as 7 vacas gordas, vão desaparecer dentro do ventre das 7 vacas magrinhas. Fome extrema. É terrível o que vai acontecer na terra, ó rei. Por isso te aconselho, viu, homem sábio, te aconselho que edifica, que salva, que restaura. Te aconselho que faças isso, ó rei, para que a nação não pereça. Senão o povo todo vai morrer. São 7 anos terríveis. Não brinca não, rei. Não vai ser coisa fácil. Ei! Eu vi, tipo Walter Roberto. Epa! Tá bom! É isso que você viu, rei! Ei! Tá vendo? Tá falando, você... Eu que fala, jovem? Epa! Coisa grave. Muito duro. E o rei ficou espantado, não somente pela interpretação, e também pelo conselho sábio. Disse, acharíamos alguém tão sábio na terra como esse mancebo, esse hebreu, ou então o cananita, que veio lá dos caravelhais de Mar, o escravo? Não, outro não. Você mesmo, a partir de hoje, chama aí a cavalaria, exaltem-no, fazem passar na rua, dizem que aqui está o segundo homem no reino. O que você me aconselhou, você não vai ser o responsável. Qual conselho? Naqueles 7 anos de prosperidade, aplicarem todas as suas forças e economia na agricultura e depois encherem celeiros de comida quando vier a fome para sobreviverem daquelas comidas. E ele disse, não é só no teu país, ó rei, o mundo todo. Nós ganhamos muito dinheiro com isso, rei. O mundo vai ver muita massa. Eles vão se aperceber que você tem comida. E isso aconteceu. Povos todos conduziam-se em direção ao Egito para buscar comida. Porque os armazéns estavam lotados de trigo, milho, janguba, bombom, mandioca, maçambala, tudo isso. Beaucoup de café. Mas tudo isso é o resultado das conquistas. Veja que as 11 estrelas não foram superadas com sambapitos e bolachas e festas e o resto. É com muita dor. Odiado até o extremo pelos seus irmãos, que eram os 11. Perseguido até o extremo. Até que projetaram matá-lo, viu? Ataque de morte. Solta as ânsias da morte, não puderam reter o homem. Ouviram? A 12ª estrela é a morte. Vamos matá-lo? Não, eu acho que vamos matá-lo sem derramar sangue. Para não ficarmos com sangue dele nas mãos. Vamos lhe colocar nesse buraco onde não tem água, está tudo seco. Vai morrer lá, ok? E no lugar dele, derramaram um animal. Eles não sabiam que aquele animal que eles estavam a matar, esse representava Cristo, o substituto. Poderoso! Olha, porventura esta aqui não é a roupa do teu filho. Ah, sim. Olha, achamos esta roupa abandonada na rua. Você lhe mandasse, foi a você encontrou. Ei, pá, então, se encontramos roupa cheia de sangue, então deve ser um leopardo, sei lá, uma onça brava, barda. Chama-se isso, né? No Brasil tem muitas onças. Tem um leopardo aí, sei lá se é uma onça, se é um leão, sei lá, qual é o animal que devorou.
Na hora apareceram os comerciantes, os caminhoneiros em direção ao Egito. Alguém disse: Epa, por que não ganhamos nosso dinheiro com esse macebo? Como assim? Não, esses comerciantes compram a pessoa. Ih, boa ideia! Oh, como é que é? Com bom, sim, senhora! Lhe pagaram por 30 moedas de prata. Estão a entender, né? Essa é a história de Jesus Cristo, que estava a ser simbolizada aí. 30 moedas de prata. Os ismaelitas levaram-no até o Egito. E lhe venderam na casa do general do exército, que tinha uma bela esposa, mulher formosa de parecer, jovem. Ouviu? Tudo foi preparado para encontrar a Jezabel. As estrelas ficaram para trás. As 11 estrelas fizeram assim. Mas estava lá também a número 12. Parecia que ele era pouco, mas tinha um inimigo, né? Ok? E agora? E agora? Você sabia que eu tive essa batalha? Eu e mais 11 estrelas fomos enviados para quem? Para a China. 11 macumbeiros. Quem, já contei isso, né? Na altura tinha descido do monte, estava lá no Sequel, eu contei. Minhas experiências sempre vos conto. Veio um homem big, o chefe dos 11. Esse é o número 12. Ah, vocês, os 12, vão para a China. Vão. E nós, os 12, partimos. Tudo isso é no espírito. Se você é novo, fica mesmo só quieto. Mas esse homem, eu não entendo a língua dele. Vai entender depois. Luiz Lene Soares também, no princípio, não entendia. Gilvanete Barbosa é pior. Ele dizia, Barbosa, eu acho que você dizia, eu não entendo esse homem lá da Angola. Só as palavras me fazem cócega. Viu? Gilvanete confirmou. Porque quando você bebeu muito da religião, essa mensagem vai ser uma confusão muito grande. Agora pergunta a Gilvanete, tá, Licuia Boé agora ouvir esse mistério. Hã? Então, preste atenção. Jussara disse eu ficava perdida. Agora você veja. Nós os 12, eu e mais os 11. Por que 11? São as estrelas, é a guerra das estrelas. Estava já a terminar. Por que China? Porque a China é onde veio o coronavírus, a morte. Grande mistério que vocês estão a ouvir. Estão a entender? Vão para a China. E nós 12, nós os 12, fomos para a China. Shoo! Depois voltamos. Nos apresentamos ao grandalhão. O grandalhão disse, olha, agora vocês 12, eu vou fazer teste para ver quem é que contraiu coronavírus. Vós os 12 tendes coronavírus. E eu fiquei chateado. Eu falei, eu desafio você. Eles sim, eu não. Depois disse, tens razão. Eles todos apanharam corona, menos você. Ele queria me enganar. É aquela batota naquela corrida que eu vos falei, que ele tentou me agarrar aqui. Eu mando então mistérios já. O meu ponto forte é nos mistérios, né? Quem acha isso? Ponto forte. Ele quis fazer batota, Johnny. Ele pensa que eu era ignorante. Todos vocês apanharam coronavírus. E esses todos morreram, se você não sabia, com coronavírus. Eu não vos falei que o coronavírus matou mais feiticeiros do que pessoas que não são feiticeiros. O coronavírus foi morte, é incrível. Quer dizer que se eu pecasse, iria morrer com coronavírus. Ele disse, todos vocês apanharam corona. Eu disse, negativo. Eu não. Te desafio. Portanto, tem razão. Mas antes de irmos para quê? Para a China,
É incrível. Vieram nos servir café. Nós os 12. Estava a mostrar onde iriam me envenenar, né? Só agora que estou a juntar as coisas. E eu disse, eu café não. Quem se lembra que tem uma fase que já não tomava café? Tinha deixado o café. Trouxe agoninhas e eu deixei, só tomava chá. E foi naquele tempo, eu disse, já não tomo café. Agora é só chá. E o número 11, que é o chefe dos 11, também dizia, eu também vou tomar chá contigo. Você estava naquela dimensão. 11 estrelas. E agora estava a lutar eu, não eles, com o 12, a patente de João Lourenço. Já tinha dominado a patente do quem? Não, presta atenção. Quando nós viemos, eles todos apanharam coronavírus, menos eu. E depois passou a morte. Por isso, quando vieram me envenenar, eles estavam a fazer um ataque desesperado, porque eu venci a morte no espírito. Ouviu como é que o diabo atrasa? É incrível o que você está ouvindo. Em 2023, quando me envenenaram, eu já teria vencido a número 12, que é a morte. Pua! Laca, 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 laca. No espírito o venci e no físico atrevidos, né? Obstinação de atrevimento. Por isso não funcionou. Aleluia. Amém. Então, eles não podem entender essa linguagem. Mas nós vamos fazer com que Faraó se prostre diante de nós. O mundo, as nações. Agora morreu a mulher de Potifar. A mulher do rei morreu. Está morta. A lua, no inferno. Eu já falei isso no Facebook. O terror é muito grande. É terror. Vai aumentar agora. É loucura sobre os inimigos de Deus. E já ouvi falei. Vai se trocar a depressão para a loucura. Até então todos andam deprimidos. Agora é mente zero, raciocínio zero, razão zero. Inválidos. Nem todos, né? Mas vai haver. Quer dizer que se preparem, olha o Ruas de Luanda. Tereis muitos malucos. Pô. Será por causa disso usaram a vinda do BID e começaram a recolher malucos? Ele já sabe, vai aumentar. Hã? Ai, porque este homem, eu não lhe compreendo o que ele fala, esse astrólogo. Astrólogo. Então José foi um astrólogo. Deus que mostrou a visão dos astros a José, um astrólogo. Mas pronto, são ignorantes, pá. Mas graças a Deus, e aí estão os resultados, né? Os resultados são bem visíveis. A derrota do sistema. Eu vos falei que o Principado de Angola teria fugido. É incrível. Ele achou que era mais rápido que eu, né? Não. Passou com a permissão do alto, que ele conseguiu escapar. Porque senão não conseguiria.
eu matei, tinha duas serpentes. Eu tinha um arco na minha mão. Estão a entender, né? Matei a primeira serpente. Estou a me preparar para ir matar a terceira. Ou então a segunda, mas já teria matado outras duas, né? Outra uma. Nesse caso, seria a terceira. E quando eu me preparava para matar a terceira serpente, e essa serpente estava, eu vi, estava a sangrar, quer dizer que já tinha lhe ferido. E também estava como que moribundo, desmaiado. Mas eu queria já lhe dar o golpe de misericórdia. Uma voz, não, esse de voz é a pessoa. Ele quando se manifestou, a visão é a mesma. Quando se manifestou em bebê, um jovem, adolescente. Aqui não ouviu voz, mas que ele despertou do sono, evaporou, sumiu. Tinini. Mas antes teria visto ele não como uma serpente, mas como uma bebê depois que virou serpente, claro. E que tinha roubado as minhas coisas. E eu lhe achei, eu dei-lhe uma surra e transformou-se em uma cobra, mas uma cobrinha. E a cobra estava cheia de sangue. Eu estava preparado para lhe dar o golpe de misericórdia. E uma voz soou: foge no mar! E eu vi a serpente desapareceu. A visão é a mesma. Esse é o Principado de Angola. Abandonou a nação. E ele foi no mar. Na verdade, foi no abismo. Na hora 12 do sol. Está a entender? Mas passou com a permissão do meu pai. E agora? Como é que fica? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário de quem não é pastor vê vir o lobo e foge. E abandona o quê? As ovelhas. Então ele abandonou a nação. Muito perigoso vós que estiveste debaixo da sua sombra, agora que foste desamparados. Por isso eu tinha dito que com a queda do Principado, o Principado da América, que é o maior desses principados todos aí, teria tomado o ofício para poder dar sombra à nação angolana. E o que seguiu depois é que vocês viram. O BID veio aqui, sem sucesso. E depois entraram agentes da CIA. Vocês sabem, já tratamos esse assunto aqui. Estavam à espera só a lua para brilhar, para começarem a matar todos fracassados. Olha, até Satanás fez barulho aí quando eu falei isso. Estavam só a esperar a lua brilhar para eles começarem a matar os fracassados. E ele confirmou. Fez assim, pá, sim. Ok? Então, se ele não fugisse, eu ia lhe amarrar. Mas como ainda não tenho a chave do abismo, não lhe mandaria para o abismo. Lhe amarraria, sei lá, no rio Kwanza, no inferno, no embodeiro. Ia lhe amarrar num prédio. Fica aí. Os anjos amarraram quatro principados aí no rio Fratos. Estavam lá bem amarrados. Aqueles que dominavam o governo da Babilônia. Agora você veja. A fuga do principado prolongou a guerra. Fazer a guerra
para trazer a paz. A paz não se implora. A liberdade não se implora. Elas se conquistam. A pátria não implora os seus filhos, mas a pátria defende-se. Ó pátria, ó morte. Venceremos o inimigo, dizia o Malher Savimbi. Quando a terra sangra, todo sacrifício é pouco. Dizia Eduardo Santos. Fazer a guerra para acabar com a guerra. Disse Neto. Um só povo, uma só nação. A luta continua. E a vitória é certa. Paulo também citava isso. Não, Paulo não falou. Os vossos poetas falaram. Tu és também nossa feitura. Nós somos tua feitura, ok? Diz os vossos poetas. Somos tua feitura, ok? Então, agora que ele fugiu, eu vou atrás dele. E pelo caminho vou atropelando tudo. Até chegar no ponto final. E vou lhe encontrar lá e vou destruir. Mas ele abandonou a nação. É incrível. Pois tive uma revelação muito forte. Pela manhã, quando eu fui me deitar. Pela manhã, não. Tive de dia, sei lá. Eu tive uma visão de Deus. E eu falava à minha esposa. E ele dizia, Soninha, Soninha, eu libertei os 36 milhões de angolanos. O principal de Angola fugiu, eles abandonou. Agora está na minha mão. Ouviram o diabo? Bateu outra vez. Diz não, Satanás. Diz que é mentira. 36 milhões de angolanos resgatados das mãos do Principado de Angola, porquanto o mercenário fugiu e as abandonou. E eu tomei o controle desse território. Quer dizer que é o povo, é a terra, é os recursos, é os rios, é os mares, é o ar, é as florestas dessa terra, mando eu. Mas como ainda tem guerra, então muita coisa ficará subentendida. Muita autoridade não vai ser manifesta, porquanto para não interromper a próxima caminhada. Mas as grandes colheitas já começaram. O despojo da Blue é um facto, mas vamos prosseguir até a última montanha, a última serpente. E depois voltaremos para não matar aqueles que sobreviveram. Aleluia. Digam amém. Estão a entender? Depois de 4 dias voltaremos. Depois de 4 dias voltaremos para vir tomar agora, não somente no espírito, mas no físico. Expulsar quem estiver lá no palácio e colocar lá um. Aleluia. Maranata. Vocês compreenderam? 794 pessoas estão na live. Aleluia. Me conte ainda a história aí do quem. Como é que é? Em Angola. Fortunato, estás embora na Bélgica? Pá. Não tens informação aqui?
O óbito está em que paróquia aqui? O Antônio disse, vão te culpar. Sim, Silvio. Eu rejeitei com sucesso no meu corpo. Ele pensou que eu era ignorante. Sim, Paulo também foi chamado de astrólogo. Até lhe deram o nome do planeta Júpiter, né? O japonês Márcio. A Igreja Católica está a viver essa passagem da Escritura. Contudo, naquele dia eles clamaram: Ora, não tenho remédio comigo, e nem na minha casa não há pão nem agasalho. Portanto, não me faça governar o povo. Incrível! Fome é com eles, doença é com eles, hã? Todos doentes, deprimidos, não conseguem dormir. Dois padres fugiram. Contaram a minha história agora. Eu disse à pessoa que me contou: não fizeram nada. Fugiram, foram na Itália. Abandonaram. Discretamente abandonaram. Foram embora. Foram mais no território mesmo lá do Gan, da Roma. Disse se não escaparam. Tem que entrar no reino. Ah, Margarida, sim. A pátria não implora os seus filhos. A pátria ordena. E estava procurando dessa passagem aí, desse como é decreto lá dos manos. A pátria não implora os seus filhos. A pátria ordena. Sim, senhor. Muito forte. Eu gosto muito dessas palavras aqui. A pátria ordena. Ah, quem é essa aí? Onde é que você aprendeu isso, pá? Essa é só para os que vieram na jamba. Margarida, que você veio, você estava na jamba? Savimbi era um grande filósofo. A pátria não implora os seus filhos. A pátria ordena. A brutalidade inspira respeito. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. A pátria não implora os seus filhos, mas sim ordena. Aleluia. Onde estão os vossos depoimentos a respeito aí do luto, do inferno, no inferno? A pátria aos seus filhos não implora, ordena. Esse general aqui, Camalata ou Camaca? Camalata que ele é um boelo. Ele vai encontrar onde esse discurso aí. A Camalata, bom militar, aí na guerra mesmo, sim senhor. Ah, Margarida Polícia prendeu na unidade. Ok. Vão comer o corpo do derrotado Francisco. Claramente. Quem é que viu essa visão? Foi a Estela, né? Não. Maria da Luz. Todos que estão doentes agora começam a ser agraciados com a cura. Para que fique sabido que o Senhor Deus é Deus desde a eternidade. Então sejam curados todos que estão doentes. Sejam todos curados doentes. Em nome de Jesus Cristo. Recebam. Oh, os doentes sejam curados. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. As dores apareçam. Em nome de Jesus Cristo. Recebam cura. Não há dor, não há nada que resiste à autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Você que está intercedendo por alguém que está doente, também esse alguém seja curado. Você que está a clamar por uma bênção, receba o que você está a pedir agora ao meu Pai.
Recebe essa promoção, a projeção, emprego, viagem, documento, casa, venda, não sei o quê.